tudo a nossa casa, né? Hoje eu tenho o prazer de ter a nossa irmã Joana a falar sobre o homem de bem, e a gente sempre pergunta se tem alguém novo chegando pela primeira vez na casa. Alguém chegando pela primeira vez na casa? Senhor, seja bem-vindo, tá? Senhor, querendo tirar alguma dúvida conosco, o trabalhador da casa, fica à vontade, tá? A gente vai ter o maior prazer. Tá bom? Que o Senhor faça ter um bom proveito e goste da nossa casa e volte outras vezes, tá? Bem, meus irmãos, nós vamos ler aqui a página de abertura, antes de passar a palavra para Joana, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, o nosso querido Chico Xavier. A página que me escreveu foi Estendamos o Bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repare que em plena casa da natureza, todos os elementos de face do mal oferecem melhor que possui para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal aparece, destruído toda a paisagem, congrega-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhes os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frontes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração. Aprendemos a receber a visita da adversidade, educando-os a energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando colocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transformam em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Então, após essa página tão edificante, meus irmãos, vamos então unir nossos pensamentos na direção do Mestre Jesus, da nossa Mãe querida, acima de tudo, do nosso Pai misericordioso, agradecendo aos mentores da nossa casa, nosso Dr. Bezerra, Miguel Couto, a nossa irmã Sheila, Bassanufo, por essa casa, por ela estar aqui aberta, dando a possibilidade de cada um de nós estarmos aqui para o refazimento das nossas ideias e através do esclarecimento das palestras, a gente iluminando o nosso espírito e também o bem-estar para a nossa alma e o nosso corpo material. Então, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade, que a nossa irmã Joana tenha as palavras cândidas para que a gente possa, esclarecedoras, para que a gente possa entender o tema de hoje, que é o homem de bem. Então, fique conosco, ilumine a nossa noite, e aos nossos irmãos também desencarnados, que são muitos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos e tenham o mesmo esclarecimento que nós vamos ter. Muito obrigado, então, Senhor, e que possamos dar início à nossa noite de palestra. Graças a Deus. Assim eu passo a palavra para a nossa Joana. Vou abrir aqui. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar e que possa me iluminar nessa tarefa, que eu possa ser um instrumento
da verdade. A verdade que a gente aprendeu na doutrina espírita, que é esclarecedora e libertadora. Então, que seja uma noite fértil para nós todos, que aqui estamos para falar sobre o homem de bem. E o Walter, não sei se por acaso, ele falou sobre estendamos o bem, né? E então eu queria trazer logo de início o que ele falou, porque se vocês perceberam, ele contextualizou o conceito de bem na natureza. Oi? Deixa aí. É na natureza. Deixa aí. Então, fazendo um contraponto, o vento, os animais, a água, quer dizer, mostrando que na natureza é tudo harmônico. Nós não temos o mal nos outros seres, nem no mineral, nem no vegetal e nem no animal. Não existe o mal. O animal, quando mata, quando ele necessita ser agressivo, ele faz por um instinto de sobrevivência ou de defesa. O homem não. Então, onde é que está esse nó? Então, é que nós hoje vamos aqui refletir sobre isso, né? Mas falar sobre o homem de bem, para mim, é no finalzinho que eu vou falar. Porque para falar sobre o homem de bem, a gente tem que falar sobre o bem. Eu não posso falar sobre um homem de bem se eu não conheço o que é o bem. E para eu falar sobre o bem, eu tenho também que falar sobre o oposto ao bem, que é o mal. Porque se são contraposição, eu, para poder distinguir um, eu preciso distinguir o outro. Então, é por aí que eu vou seguir. Falar sobre o bem e sobre o mal. E trouxe para a nossa reflexão Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele foi muito esclarecedor sobre a natureza do mal. E a nossa doutrina espírita baseia o conceito de bem e, logicamente, de mal nessa concepção de Santo Agostinho. Tá ok? Então, é isso que a gente vai aqui nos deter. Santo Agostinho, um breve biografia. Aurélio Agostinho foi filósofo e bispo católico. Nasceu em 354 na África. Então nós estamos falando aí de século IV. Passou parte da sua vida como adepto do maniqueísmo até converter-se ao cristianismo. Ordenou-se sacerdote em 391. Em 395 foi ordenado bispo e logo depois virou bispo titular de Hipona, uma cidade romana no norte da África. Morreu em 430 em Hipona. Disso tudo, desse breve resumo, só para a gente situar, porque senão fica falando, quem foi Santo Agostinho? Ele fala que, aqui nessa biografia, que ele foi adepto do maniqueísmo. E o que vem a ser o maniqueísmo? Então, o maniqueísmo foi uma vertente nesta época em que Santo Agostinho viveu, século IV, século V, certo? Início do século V, vertente em que há uma separação entre o bem e o mal, porque seria inadmissível supor que o mal viesse de Deus. Então, já desde aquela época, que os maniqueístas admitiam que seria um absurdo admitir que o mal pudesse ser
uma natureza, uma substância, alguma coisa divina, de Deus. Porque se Deus é o ser mais perfeito que existe no universo, como a gente admitir que o mal pudesse ser também uma criação divina? Afirmavam haver, só que até aí tudo bem, mas afirmavam haver uma batalha interior entre o bem e o mal, entre o reino das trevas e o reino da luz. Mas onde é que estava essa batalha? Se era uma batalha interior, essa batalha estava dentro de mim. Se eu sou uma criação de Deus, então havia uma contraposição. Porque se eu sou uma criatura de Deus, e se o maniqueísmo diz que eu travo uma batalha entre o bem e o mal, e essa batalha é interior, então eu estou, mesmo que eu não admitisse que o mal viesse de Deus, mas eu estaria dizendo que o mal estava dentro de mim, e que se eu sou uma criatura de Deus, então seria lógico admitir que o mal viesse de Deus. Assim, o ser humano tinha uma natureza dual. Então, eles resolveram dessa forma. A alma é o bem e o corpo o mal. Mas aí, outra questão. Então, de onde veio o corpo? Então, o corpo não é divino, só a alma. Coloca a alma, o bem, como um ente passivo, em defesa contra as investidas do reino das trevas. Porque se eu vivo em conflito entre o reino do bem e o reino do mal, e se eu sou dominada pelo mal, estou admitindo que a minha alma, a minha essência divina, ela não é capaz de dominar o mal. Está dando para compreender? Estão acompanhando? Então, essas inquietações angustiavam Santo Agostinho. Apesar dele ter muitos anos vivido nesta concepção do maniqueísmo, ele era jovem, em torno de 20 anos, e ficou muito tempo admitindo esta vertente, porém com inquietações, porque ele passou a sentir muitas dúvidas nas respostas que os maniqueístas traziam, e para ele era insatisfatório. As perguntas, mas onde está a origem do mal? E a natureza da alma? E a natureza do corpo? Que dualismo material é esse? De onde que o meu corpo vem? E o livre-arbítrio? E ele veio a encontrar respostas no neoplatonismo. Agostinho começou a enxergar o mal como uma mera privação do bem, e não mais como um ente diferente existente no ser humano separado do bem. Então, só existe o bem como um ser divino que somos. Somos criaturas de Deus, somos essência divina, então não existe o mal dentro de nós, só existe o bem. Mas isso também tinha que ser resolvido, porque o mal está por aí, está espalhado no ser humano. Mas, ao mesmo tempo, nos outros animais não existe o mal como uma consciência, como um ente, como uma substância capaz de produzir o mal. Então, Agostinho inaugura um novo modo de enxergar o mal, não como uma substância, não como um produto de Deus, um produto divino que está em todos nós. Então, não existe o mal dentro de nós. Ou melhor, ele existe, mas ele não é real. É como o nosso corpo. O nosso corpo é real? Não, ele se acaba. Real é a nossa essência, o nosso espírito. Agora, o corpo existe? Claro que existe. Todos nós aqui temos corpo.
mas ele não é real, porque ele se acaba. Tudo que se acaba não é uma coisa real. Então, ele continuou o raciocínio dele. Mais uma corrupção do bem. Essa palavra está tão na moda, né? Corrupção. E é isso. Para Santo Agostinho, o mal é uma corrupção do bem. Eu tenho bem dentro de mim. Eu sou bem, porque eu sou um ser divino. Mas por qualquer motivo, eu faço um desvio de rota. Eu corrompo essa substância do bem que é em mim, e aí eu vou para uma outra direção, eu vou para a direção do mal. E que o mal se dá quando a ordem, a beleza e o modo das coisas estão corrompidas. Então, quando eu entro em desordem, ordem, desordem. Quando eu saio do belo, ou seja, da natureza, do divino, da perfeição, e quando o modo de eu ver as coisas não estão voltadas para o bem, eu então vou na direção do mal. Então, o mal é um bem corrompido, superando a visão maniqueísta da dualidade entre o bem e o mal existente separadamente no ser humano. Então não existe mais bem e mal para Santo Agostinho dentro de nós. Existe só o bem. Agora, se eu opto pelo mal, eu estou corrompendo aquilo que de divino eu tenho dentro de mim como criatura de Deus. Então, eu estou corrompendo. Coube a Santo Agostinho o desenvolvimento sobre a natureza do bem, cujo cume é Deus. Claro, não há dúvida nenhuma. Deus é o Criador, é o ser perfeito, onipresente, onisciente, oniconsciente, e o bem está lá nele, como bem absoluto. E todos nós, como seres divinos de Deus, também temos esse bem, porém um bem a caminho do bem de Deus, mas sem nunca atingir. Por que a gente não atinge? Porque Deus é o absoluto. Deus é um ser transcendental, ele é imanente, está em nós, mas ele também é transcendental, porque foi ele que nos criou. Então eu nunca poderei ser igual a ele, porque senão eu estaria competindo com Deus. Então Deus só existe um, absoluto, criador de todas as coisas. Então o Espiritismo diz que o Espírito, ele é perfectível, ou seja, todos nós temos um caminho de perfeição, porém nós nunca chegaremos a uma perfeição absoluta de Deus. Seremos sempre uma perfeição relativa. Por isso que até Jesus dizia que ele era um filho de Deus, ele obedecia ao Pai, né? Ele nunca se igualou a Deus. Nunca. Jesus nunca se igualou a Deus. Se há religiões que igualaram, a culpa foi da religião, mas não de Jesus. Agostinho passou a enxergar Deus como sumo bem, acima do qual não existe outro bem superior. É o bem imutável e por isso é verdadeiramente eterno e imortal. Todos os outros bens têm origem no sumo bem, em Deus, mas não são da sua mesma magnitude, ou seja, não são da mesma abrangência no absolutismo. E com isso, Agostinho passou a assumir a premissa
que toda a natureza é boa. Não existe natureza ruim. E a prova está, é que se a gente olhar na natureza, tudo é belo, tudo é bom, tudo é harmônico. Você olha para o universo é cosmo, é harmonia, é perfeição. Você vê tudo num perfeito, como se fosse uma orquestra, em que cada um toca um instrumento, mas que o conjunto é perfeito, é harmônico. E nós, seres humanos, somos? Não. Sendo o mal não propriamente uma natureza, mas a corrupção dela, se opõe ao maniqueísmo que demonizava a matéria e fazia do homem um ser dualístico em perfeito conflito entre os dois reinos, e resgata a natureza literalmente como algo bom. Está dando para acompanhar? Agostinho passou a conceber que o mal é a privação do bem. E nós temos um exemplo na nossa doutrina espírita que Divaldo sempre usava a expressão: o mal é a ausência do bem. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Por isso que eu estou trazendo Santo Agostinho, porque foi ele que deu a base da doutrina espírita. Então todos os espíritos da verdade, todo o Pentateuco, toda a biografia posterior é sempre apoiado nessa concepção de Santo Agostinho. E o homem é autor de sua conduta. Ah, bom. Então, eu não tenho mal dentro de mim, mas eu posso escolher o mal. Eu tenho o bem, a virtude. Agora, ser bom ou ser mal é uma escolha nossa, do nosso livre-arbítrio. Perceberam a diferença? O bem, ele é a virtude que está dentro de nós, assim como todas as virtudes de Deus. O amor, a paciência, a tolerância, a misericórdia, a justiça, a paz, a mansidão, está tudo dentro de nós. É a virtude, mas isso não significa que a gente seja sempre assim, porque as escolhas entre um e outro estão em nós, no nosso livre-arbítrio. Então é pelo livre-arbítrio que o homem se aproxima de Deus e também é pelo livre-arbítrio que ele se afasta. E então, aquilo que eu já disse, a essência do ser humano é o bem. Agora, a escolha entre ser o bem ou ser o mal é uma opção. Quando se pergunta de onde vem o mal, que aí vem sim, mas de onde que vem o mal? Porque ele pode não ser como uma essência, mas ele está aí. Todo mundo vê o mal, né? Deve-se perguntar antes o que é o mal. O mal não é outra coisa senão a corrupção do modo, da beleza e da ordem. A natureza má é aquela que está corrompida, porque o que não está corrompido é bom. Aí eu trouxe um exemplo para ficar mais claro. O mal moral, aquele que surge do livre-arbítrio do homem, porque há coisas que não dependem do nosso livre-arbítrio, certo? Vicissitudes, provas, expiações, são coisas que nós temos que passar que independe. Mas a escolha, principalmente da moral, ela depende de nós. Então, ela depende das nossas mais escolhas. A vontade para Agostinho deveria tender de acordo com sua natureza. Isso é importante. Mas como existem muitos bens criados e finitos, por vezes a vontade pode vir a tender para eles
assim invertendo a ordem hierárquica, preferindo a criatura optar pelos bens inferiores e materiais ao invés dos bens superiores e espirituais. Então, quando ele diz que esses muitos bens são criados e finitos, que bens são esses? Queria ouvir vocês. Que bens são esses que não aqueles divinos de Deus, os bens espirituais? Quem me dá um exemplo? Os próprios bens materiais, os tesouros, as joias, as riquezas, a posse, o poder, a ganância. São bens que existem. Não posso negar, né, que eu tenha a minha tendência em querer ficar rico, em querer ter posses, em querer ter bens. É um bem. Porém, ele é um bem criado e finito e material. E ele não é o bem superior e espiritual que Deus espera de nós. Porque nós estamos aqui não para vivenciar somente os bens materiais. Não é isso que Deus espera de nós. Por isso a gente encarna, reencarna, encarna, reencarna. Porque o que Deus espera de nós é que a gente evolua espiritualmente de uma tal forma que a gente atinja esses bens espirituais que estão latentes em nós, que é a nossa essência, mas que ao mesmo tempo está dormente. E que a gente precisa desabrochar esses dons. Então, a paciência existe dentro de mim, mas eu sou paciente? Não. É diferente. A misericórdia, ela existe dentro de mim. Eu sou sempre misericordioso? Não. A justiça existe dentro de mim, mas eu sou justa sempre? Não. Por quê? Porque eu passo a colocar na balança esses bens que para mim são importantes. Então, eu passo a ser parcial, com quem eu vou ser misericordioso, ou com quem eu vou ser justa. E eu, então, passo a optar pelos bens inferiores e materiais aos bens superiores. É ruim? Não. Mas não é só esse caminho. A gente precisa passar por esse caminho, como o Walter falou, precisamos passar inclusive pelos outros reinos da natureza, até chegar na nossa condição de ser nominal, para que a gente adquira características que são necessárias de todos os seres da criação. E quando a gente chega na fase de ser humano, a gente ainda traz ranço, vou dizer, para nós, mas não para os animais, dos instintos, de uma consciência que está engatinhando e que para nós é muito mais importante a gente lidar e viver o mundo dos instintos, porque é que mais se aproxima da nossa origem animal. Então, quando na questão 116, no Livro dos Espíritos, diz: todos os espíritos se tornarão perfeitos, todos. Isso é um dogma da doutrina espírita. Todos nós seremos perfeitos um dia. Perfeição absoluta? Não, mas perfeição relativa. Deus não criou o mal, ele é o ser absoluto, tudo provém dele, é belo, bom e verdadeiro. Todos os ideais de amor, de desenvolvimento do bem em nós mesmos,
serão um dia realizados. Esse potencial se desenvolve de forma gradativa. Então, reconhecer as nossas fraquezas é importante, assim como as nossas potencialidades, na medida da gente cair a ficha e dizer: calma, eu estou no caminho, eu tenho potencialidades para desenvolver e eu tenho fraquezas que eu tenho que dominar, mas eu estou no caminho. Mas se nós não conhecemos isso, como que eu vou mudar o que eu não conheço? Por isso que a gente diz que Jesus, ele veio à Terra com um único propósito: autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não mudo. E toda a proposta de Jesus foi de você se conhecer e você se mudar. Nunca Jesus falou de B para A, mas sim de A para A. O que você precisa mudar? Não peque mais. Enalteceu todas as potências de seus discípulos, todos problemáticos. Se fez pequeno para que todos se tornassem grandes. Deu oportunidade a todos a se redimirem. Porque essa era a proposta de Jesus, de autoconhecimento. No mundo mineral, vegetal, animal, Deus nutre todas as criaturas com as suas necessidades. Foi o que o Walter falou. Vivem em harmonia. Por quê? Porque eles não desrespeitam as leis divinas. As leis para eles não têm consciência, eles não têm nem raciocínio lógico para elaborar qualquer outro tipo de proposta e nem têm livre-arbítrio. Eles nascem, crescem e morrem segundo uma lógica divina em que eles não podem mudar isso. Animal não se suicida. Animal não tem expiação. Tem prova, mas não tem expiação. Então, é tudo de acordo com a natureza. Nós somos os únicos seres humanos que ocupamos um lugar de destaque. Por quê? Porque temos consciência e temos livre-arbítrio, mas em compensação, um grau de responsabilidade muito grande, máxima. Porque se eu tenho direito às escolhas, eu também sou responsável pelas consequências das escolhas, né? O livre-arbítrio é o maior privilégio do homem, mas também seu maior perigo. Ele entrega ao homem as chaves do céu, mas também do inferno, da luz e da treva, do ser bom ou de ser mal. Agora, aí eu te pergunto, mas existe o mal dentro de nós? Não, só existe o bem. Existe a treva dentro de nós? Não, nós somos luz. A treva também é a ausência da luz. Eu só tenho treva quando eu não sou iluminado, quando eu não tenho luz. Não aquela essência divina, mas a luz que nasce, que brota de todos nós. E eu só tenho o inferno quando eu transformo o meu reino dos céus no meu inferno. Por isso que Jesus disse: o reino dos céus está dentro de você. Ele não disse: você tem que lutar entre o reino dos céus e do inferno. Ele está dentro de você, mas você pode transformá-lo no inferno. Aí, por que eu estou trazendo isso? Que é para fazer o nexo com a concepção de Santo Agostinho, as passagens da doutrina. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Quando Kardec já fez essa pergunta, Kardec ele tinha uma didática muito
interessante. Ele fazia uma pergunta, mas ele já induzia, vamos dizer assim, qual era a resposta que ele esperava dos espíritos de acordo com aquele tema. Então ele podia perguntar assim: qual é o bem, qual é a diferença entre o bem e o mal, como é que você resolve? Não, ele já vai induzindo. Qual a melhor forma de você melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, é porque o mal, ele existe, mas ele não é real. Ele existe, mas eu consigo dominá-lo, ou eu posso ser arrastada por ele. Então a pergunta de Kardec, ela foi incisiva nesse sentido. Como resistir ao mal? Então é possível resistir ao mal. E um sábio disse: conhece-te a ti mesmo. Isso está no templo de Delfos, na Grécia. Então aí eu já passei por uma outra parte da palestra, que é falar do conhecimento. Porque se eu não conheço as minhas fraquezas, se eu não sei que o mal, ele não existe, se eu não sei que ele é um arrasto, que eu posso dominar o mal, eu vou me deixando levar. Então, o conhecimento de si mesmo abre as portas para o reconhecimento consciente das potencialidades, virtudes do ser humano, mas também das suas fraquezas morais. As potencialidades humanas, elas existem, elas são reais, porém elas estão escravizadas à matéria. Os bens materiais e as fraquezas materiais, os desejos, eles são muito prazerosos. E por isso que eu me deixo levar pelo mal. Eu sou arrastada pelo mal. Por quê? Porque eu não tenho maturidade. Nós ainda, que vivemos no mundo de provas e expiações, nós estamos na nossa juventude consciencial. Nós estamos engatinhando. Muitos ainda estão na infância espiritual, que faz parte. Nós saímos há pouco tempo do mundo primitivo. Vamos entrar num mundo de regeneração, que é o intermediário entre um mundo bom, um mundo divino, e os mundos de evolução. Então nós estamos nesse processo de maturidade consciencial em que eu ainda não consigo me emancipar de um inconsciente dominante. E onde que está esse inconsciente dominante? Na minha natureza animal, nos meus instintos. E nenhum homem conseguiu ainda estabilizar o império do espírito sobre os instintos, nesse mundo de provas e expiações que vivemos. Então, onde é que nós temos que trabalhar? Nos nossos instintos, nos nossos desejos, nas nossas tendências. Então eu trouxe aqui os 7 pecados capitais lá da Bíblia, né? Por quê? Porque eles são os principais desvios de conduta. Às vezes a gente não dá muita importância quando fala 7 pecados capitais, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque esses desvios de conduta, eles estão relacionados aos instintos do meu primitivismo de natureza animal. Então, quando eu falo em luxúria,
é quando eu me deixo levar pelos prazeres sensuais e materiais também. Não só a luxúria está ligada ao sexo. É o sexo, mas é também quando os prazeres da matéria, do bem, da posse, eu estou permitindo que esse instinto, esse pecado esteja aflorando em mim. A gula é quando eu tenho um desejo de comer e beber de maneira exagerada. Não consigo parar de comer. Adoro massa, adoro pizza, adoro beber uma cervejinha, nada contra. Só que existe muita diferença entre isso e você se viciar. E esse caminho, ele é muito sutil. E nós vamos ver por quê. Quando a gente percebe, a gente já entrou no vício. E você não consegue sair. E aí estou falando vício de todo tipo de vício. De comida, de bebida, de sexo, de entorpecentes, de drogas lícitas e ilícitas. A avareza é quando eu tenho uma ganância tão grande pelo bem, pelo poder, que eu me perco nos tesouros materiais e esqueço os tesouros celestiais e só penso em mim. A avareza é isso, é quando eu só quero a coisa para mim. A soberba é quando o orgulho, o sentimento de superioridade, de arrogância aflora. Eu sou melhor. Não tem para ninguém. A Joana é a melhor palestrante. Ninguém tira ela do pedaço. Eu estou usando de uma arrogância, né? De um orgulho, de um sentimento de superioridade. A inveja é quando eu desejo me apropriar do bem alheio. Porque eu ter inveja inveja de alguma coisa, de querer, poxa, seria tão legal, eu tenho inveja, tenho vontade de ter aquele carro. Mas quando eu quero me apossar do que eu não tenho direito, do que não me pertence, e não tenho como eu conseguir, mas aí eu quero conseguir o que é do outro. A ira é quando eu tenho um descontrole das minhas emoções. Aí vem toda a parte de impaciência, intolerância, ansiedade. E quando não é da ansiedade, é da depressão. E a preguiça é quando a gente pensa que preguiça... Não, eu não sou preguiçoso. Eu acordo todo dia, blá, blá. Porém, a preguiça está ligada a uma negligência. Está ligada a uma indolência e uma procrastinação. Vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Vou deixar para o mês que vem o que eu posso fazer hoje. Vou começar a minha dieta daqui. Por que eu não vou começar hoje? Vou começar semana que vem. Então eu vou sempre procrastinando, adiando, jogando para frente. E ao mesmo tempo eu sou negligente. Sou negligente com a minha aparência física, sou negligente com as minhas atividades, sou negligente com a minha alimentação, com o meu sono. E isso faz com que essa negligência eu me torne indolente. Não tenho vontade de fazer nada, tá? Então, onde é que está a origem disso tudo? Olha só. Isso está no livro Céu e o Inferno, num capítulo que fala sobre a carne fraca. E ela é muito interessante. As tentações são a exteriorização das nossas tendências. As tentações, elas estão fora. Eu sou tentada por chocolate. Toda vez que eu entro num supermercado, num shopping, meu Deus do céu,
Como tem chocolate? Tem chocolate em tudo quanto é canto. Não tem chocolate em tudo quanto é canto. Porque eu posso passar lá e eu não vejo nem, às vezes é na Páscoa, eu nem percebo que tem tanto chocolate. Mas se você é viciado em chocolate, se você tem prazer pelo chocolate, você é que atrai o chocolate. Não é o chocolate que te atrai. Eu só adoro massa. Então, eu atraio a massa. Eu vou num restaurante italiano. Não, eu procuro o restaurante italiano, que é a minha preferência. Então, e por que é difícil resistir a essas tentações? Apesar de elas serem fatores externos. Porque a tentação é ouvir a sua malícia própria. Você é tentado pela sua malícia, pelo que está dentro de você, que a gente chama de concupiscência. Essa tendência pelas coisas que são tendências físicas e morais e que se abrigam nesses nossos desejos, é a nossa malícia. Então eu sou tentada, a tentação é a minha malícia. E é difícil resistir a essas tentações porque a tentação é fora. Então é um objeto de desejo, mas o desejo está dentro de mim. E esse desejo está dentro de mim porque eu tenho essa tendência que está ligada a esses 7 pecados capitais, a esse meu primitivismo dos meus instintos animalescos. Conseguiram entender onde é que está a origem? Os desejos são insaciáveis e geram um estado psíquico viciado, uma incapacidade de autodomínio. Por isso que quando você tem um vício, é muito difícil você se livrar dele. Às vezes a gente diz assim, fulano, ele não tem força de vontade. Não é não, é muito difícil. Mas porque não adianta. Dá para entender? Não adianta eu me afastar da tentação. Não adianta. Porque a tentação está fora. Aí eu tiro todos os cigarros, tiro todas as bebidas. Mas na primeira vez que eu senti aquele cheirinho de cigarro, eu vou querer fumar. Na primeira oportunidade que eu puder beber um copo de cerveja de uísque, eu vou beber. Por quê? Porque é a minha tendência, é esse desejo. E por isso é muito difícil mesmo vencer os vícios. Tá? Então Paulo já dizia, por que não faço o bem que quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É fácil fazer o mal. Ela é corrupção do bem. Qualquer coisa que eu fizer que não seja bem é mal. Mas eu tenho que procurar saber o que é o bem e procurar caminhar em direção ao bem. A educação da alma é forjada na luta, no sacrifício, no trabalho, na disciplina. Por isso que vencer vício é muito difícil. Porque você tem lutar, se sacrificar, trabalhar, se disciplinar. Uma luta constante entre o desejo de experimentar novamente aquilo que deu prazer no passado. E às vezes esse passado que eu estou falando é de outra encarnação, mas que desabrocha, que vem com você, é uma tendência que você tem. E basta você usar uma vez que você se vicia. E aquele que não tem essa tendência pode fumar, pode beber e não acontece nada.
Uma luta constante entre o desejo de experimentar novamente aquilo que deu prazer no passado e que está gravado na sua mente, no seu consciente, no seu perispírito, e a necessidade de avançar por caminhos de consciência mais elevados. E por isso aqui, na questão 642, ele pergunta: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta foi: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não fazer o bem. Tá? E aí, então, isso é só uma complementação. A necessidade de desenvolver emoções, e a forma melhor da gente desenvolver em nós essas emoções positivas é pelo amor, tá? A necessidade da gente trabalhar as duas asas da libertação que o Espiritismo nos ensina, que é a sabedoria e a felicidade. São as duas asas que nos conduzem à nossa iluminação. E aí eu chego aqui nas características do homem do bem. Tá bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, sua maior pureza. Podia parar aí. Está resolvida a questão. Quer ser um homem de bem? Pratique a lei da justiça, do amor e da caridade. Certo? Viver bem, o bem depende então das três relações. Então, quando eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem várias características do homem de bem, mas ela está toda misturada. Eu procurei separar segundo as relações que a gente estabelece com Deus, conosco e com o próximo. A relação com Deus deve ser uma relação de mansidão, humildade, fé em sua bondade, confiança no futuro, aceitação da sua vontade, respeito às suas leis, mas não uma atitude passiva. Deve ser um lutador diante de suas dores, decepções, provas e expiações. Aceita os desígnios de Deus e reconhece seus limites. Sabe que tudo é força, mas só Deus é poder. E não há força capaz de vencê-lo. Eu gosto muito dessa frase. Sempre que eu posso, eu uso. Tudo é força, mas só Deus é poder. Porque força todos nós temos. Todo espírito tem. Seja do bem, seja do mal. Seja da luz, seja das trevas. Mas poder, só Deus. Em sua relação consigo, precisa aplicar a lei do trabalho. Fazer coisas úteis para si e para os outros, porque não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Não tem preguiça, não procrastina, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos pelo Pai. Aprende a gostar de si, porque ninguém ama o outro se não amar primeiro a si próprio. Cuida da saúde, da sua aparência, faz exercícios, mantém contato com a natureza, se permite momentos de alegria, lazer, bem-estar, brincadeira, risos, respeitando suas limitações e respeita dos outros. Se permite, aí você diz, poxa, mas será que tem alguém que não se permite? Tem muita gente que não se permite rir, que não se permite ter momentos de lazer, se sente em culpa, está em uma depressão que não consegue enxergar nada de bom, nada de gratidão, vive ensimesmada, vive fechada. Isso não é uma pessoa do bem. Tá? Faz caridade como seu guia, faz o bem pelo bem, e quem mais é ajudado é você, é o maior presente de sua vida. E ainda vou dizer uma outra coisa. Tem gente que não quer ser curada. Sabia? Vocês pensam que é brincadeira? Tem muita gente que vai na casa espírita
vítima, sempre querendo se curar, mas no fundo ela não quer se curar. É a pior doença, porque a autoestima dela está tão baixa que ela prefere se fazer de vítima. Busca sempre a melhoria de suas fraquezas morais com orgulho, vaidade, egoísmo e luxúria. Não esquece de recarregar a sua bateria. Como? Através da oração, meditação, contemplação, silêncio interior, músicas relaxantes, leituras edificantes, voluntariado. Na sua relação com os outros é aquela famosa frase que vocês todos já devem conhecer, né? Toda casa espírita. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições, perdão das ofensas. Tá? Não tem ódio, rancor, nem desejo de vingança. Respeita todas as convicções dos outros, independente de partidos políticos, orientação sexual, time de futebol, opção religiosa. Indulgência significa não focar nas imperfeições. Nós temos parece que a gente é traído. Fulano pode ter 1000 qualidades, mas eu vou buscar o defeito dele. E eu vou falar só naquele. Você já viu fulano? Nunca viu? Fulano é chato? Fulano é antipático? Porra, ele tem 1001 qualidades. Mas você vai pegar naquilo que ele é um pouco deficiente, né? Perdão das ofensas. Aprende a perdoar. O perdão, isso daí é muito interessante. O perdão, além de uma virtude de compreensão com o próximo, porque a pessoa pode muito lhe amar. Amar você não significa que ela não vai ferir você. Ela pode te amar, mas ela pode, de repente, ter uma atitude de te ferir. Isso entre marido e mulher, então, a gente vive reclamando que o marido feriu, ou você feriu ele, e, no entanto, existe muito amor. Mas acontece que não significa que o fato de você amar uma pessoa não significa que ela seja incapaz de te ferir. Ela pode te ferir. E o que é mais importante, quando você perdoa uma pessoa, você está se libertando das algemas mentais que te prendem àquela pessoa. Quando você não perdoa, você é um prisioneiro com algemas mentais. O presidiário, ele tem algemas físicas. Ele vive num presídio com prisão física. O perdão, a falta do perdão, ele te algema mentalmente. Você não consegue se libertar daquela pessoa. Então, perdoar é deixar o outro ir. Deixa ele ir. Vai em paz. Não significa que você vai esquecer. Porque mágoa, ressentimento, a gente não esquece. É muito difícil. Você estaria sendo hipócrita. Não tem que esquecer. Não tem que esquecer nada. A pessoa me roubou, a pessoa me fez um mal e eu não vou esquecer? Claro que eu não vou esquecer, mas eu deixo ela ir. Porque deixar ela ir significa eu me libertar. Eu não estou libertando ela, eu estou me libertando. Então, finalmente, o mais importante de tudo é nutrir o amor incondicional em mente e coração. Aquela virtude que iguala e une a todos, que faz com que criemos um espaço dentro de nós para incluirmos uns, mas também os outros. Porque incluir nosso filho, nosso marido é muito fácil.
Mas incluir o outro é muito difícil. Aquele que dá sem esperar nada em troca. Aquele que representa o quanto estamos dispostos a compartilhar a jornada com todos os nossos irmãos. Amor ao próximo não é um sentimento, mas é uma atitude. Esses são os pilares da relação com Deus, consigo e com o outro. Se você conseguir equilibrar tudo isso, você está no caminho do bem. Evoluir é caminhar com Jesus, com paciência, humildade, simplicidade e disciplina, se descobrindo aos poucos. Ninguém se descobre de uma hora para outra. Aos poucos você vai se descobrindo, você vai se mudando, você vai se transformando. Há situações que já é possível mudar. Vocês podem sair daqui hoje e a minha palestra ter sensibilizado tanto vocês, que vocês podem sair daí com uma proposta de mudança. Ah, vou mudar. Não é para mudar tudo, não. Quem quer mudar tudo não muda nada. Escolhe alguma coisa. Escolhe aquilo que é o seu calcanhar de Aquiles. Escolhe aquilo que mais é marcante em você. Vamos trabalhar isso. Vamos ver de que forma eu posso melhorar. De que forma que eu posso ampliar os meus dons sublimes, mas de que forma que eu também posso burilar as minhas fraquezas. Porque ninguém chega ao cume de uma montanha se não escalar cada etapa da caminhada. Não se cobre, apenas procure se transformar. E aí eu posso dizer então, eu não, Jesus. Bem-vindo à formação de um homem de bem. Obrigada. Acho que o microfone João. Rapaz, a palestrante foi pontualíssima. Você pensou que eu não ia chegar lá, né? 8h30, certinho, hein? Bem cronometrado. Ele pensou que eu não ia chegar lá, nem eu. Que Deus, que Deus características do homem de bem, nada. Então, muito obrigado, João, pela palestra dessa noite. Que Deus abençoe, que você possa levar esses esclarecimentos para outros casos, onde há necessidade, e nós esperamos que possa retornar à nossa casa para trazer seus estudos. Bem, meus irmãos, vamos adentrando então agora na segunda parte, com o momento do passe. Pedimos a todos que fiquem em silêncio, concentração, e para que os passistas e a espiritualidade possam fazer o melhor para cada um de nós. Então, solicitamos os passistas se posicionarem, por favor. Vamos ver aqui. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, mais uma vez, juntos, com a mesma vibração, nossos pensamentos elevarmos na direção de Deus, do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, de toda a espiritualidade, em fazer já dessa casa, agradecendo pela oportunidade do estudo dessa noite, esclarecedor, que cada um de nós façamos as nossas reflexões, vejamos onde nós precisamos fazer as nossas transformações para que estarmos com muita disposição de trilharmos esse caminho que leva ao homem de bem, que foi o tema dessa noite. Assim, Senhor, pedimos que possa abençoar todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, os nomes daqueles que se encontram nas nossas caixinhas de socorro, cada um deles possa ser auxiliados, ajudados, e que possamos sair daqui, Senhor, levando todo esse ambiente de paz, de amor, de harmonia que aqui encontramos para dentro dos nossos lares, onde lá estão os nossos entes queridos, o nosso ambiente de trabalho também, que sejamos exemplos de praticar esse homem de bem, em todos os ambientes que estejamos, Senhor, que a gente possa ser o exemplo, já que a doutrina tanto nos pedem, como trabalhadores da última hora, que sejamos o exemplo de vida a contagiar os outros que estão à nossa volta. Então, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos,